e lá vamos nós. Eu tenho tentado, dentro das minhas possibilidades, continuar com aquilo que iniciamos há mais de 4 anos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. Eu nunca me acovardei. Vez ou outra, claro, o cansaço me tomou, vez ou outra, um pouco de descrença e quase sempre a ansiedade que me corrói, que me toma, que me faz tropeçar, que me faz pecar em algumas palavras, em algumas ponderações, que fez com que tanta gente me interpretasse de maneira equivocada, que não soubesse compreender realmente o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Nesse país, para abrir a boca frente a tiranos, é necessário ter um cuidado absoluto, porque a inversão de valores aonde uma pessoa condenada por 19 juízes, ou 9 juízes, se eu não estou enganado, em 3 instâncias, com caminhões de provas, hoje governa, dirige a nação, então não dá para levar e entender que é um sistema que trabalha com seriedade. Então isso vem de cima para baixo, e quem somos nós aqui, pequenininhos, né? Eu não posso ficar aqui falando a respeito dos documentos que eu encontrei, gritando, mesmo tendo a vontade de gritar, às vezes em um sentimento desesperador, de saber tanta coisa e não saber por privilégios ou porque nenhuma instituição tenha me informado ou que eu tenha conseguido alguma informação privilegiada. Isso nunca aconteceu. A maioria das informações que eu carrego foram as que eu encontrei e que eu levei ao conhecimento de quem eu tinha que levar, de quem eu acreditava. Aqueles que estenderam a mão e que ouviram a minha voz, porque a política não ouviu, mas o Ministério Público ouviu, o GAECO ouviu. Tiago, você vai falar novamente do GAECO? É necessário, porque eu sou taxado de tanta coisa, tanta gente ainda me aponta o dedo, me chama de desequilibrado, fala que eu berro, que eu sou arrogante, que eu carrego uma soberba onde a minha palavra é a única verdade. Não, não é isso. Não é isso, mas é muito doído enxergar toda essa patifaria, todo esse cenário, toda essa encenação que é oferecida à nossa população de forma a persuadi-los para manter esse organismo político que se enraizou como um câncer na sociedade guapiense. Era necessário, sim, um pouco de loucura, de atrevimento, uma pitada de um pouco de tudo que eu carreguei e carrego comigo. Mas é humanamente impossível sustentar isso durante muito tempo. O desgaste que isso traz a mim, a minha família, é pesado demais. Muitos ainda me apontam o dedo falando que o Tiago só ataca, só fala mal, cadê as propostas? Meu Deus, eu me dediquei há 4 anos, a maioria das publicações que eu tenho feito são fotos que eu pego no histórico do meu Google Fotos. Fotos de 2021, 2022, 2023, eu vou vasculhando o registro que fica arquivado na memória dos nossos celulares e eu me encontro uma foto onde eu e Áurea estivemos em pleno momento de pandemia Covid-19, buscando conhecimento, buscando ferramentas para trazer um pouco de alento à população que estava desesperada, e todos nós estávamos, comendo marmitas, exercitando aquilo que nós nos propusemos a fazer. Eu ainda estava recebendo para isso até determinado momento. A Áurea não. Ela deixava os afazeres dela, deixava o ganha-pão dela para se dedicar de corpo e alma a um propósito que ela sempre acreditou desde o início. Em um dado momento nos roubaram o que nós tínhamos para poder defender o seu direito. E acharam que fosse nos limitar a não afrontar esse sistema político sujo. Mesmo assim, nós continuamos sem dinheiro, tomando o processo. E se eu pudesse gritar o que eu sei e demonstrar o que eu sei, tenho certeza que provavelmente quem estaria lá preso sou eu. Porque nesse país é necessário que se espere tramitar
em julgado antes de você dizer aquilo que sabe. Com tudo o que aconteceu, pessoas ainda, ora, mas esperemos o que a justiça dirá. Por mais que os áudios tenham ficado públicos, por mais que tenha sido robusta a investigação do GAECO, por maior que sejam os documentos, que os senhores não se ateram ainda a 5% do todo, e eu garanto a vocês, se vocês acham que sabem de alguma coisa, vocês não sabem. Então dói, dá desespero, sim, ser procurado. Eu estou em plena campanha política, sem dinheiro, sem ferramentas para agir e chegar até você, e por isso eu fico aqui insistentemente na internet para ver se a minha voz chega até você, porque eu não conseguirei visitá-los pontualmente. Eu estou tentando organizar algumas reuniões e tenho ficado muito feliz, porque a adesão eu de fato não esperava. Apenas sábado, Pontal ontem, pessoas deixando as suas casas depois de um duro dia de trabalho para poder ouvir o que temos a dizer. Então, para quem fala que não temos proposta, procurem aí o nosso plano de gestão. Eu não posso criticar, eu não posso falar mal. Eu não estou falando mal de pessoas, de vida particular de absolutamente ninguém. Eu estou falando da mediocridade. Da mediocridade não, porque medíocre é ser mediano. Da sujeira que essas pessoas fazem. Eles não têm plano, eles não têm projeto, eles não têm propósito, eles não têm proposta, eles só têm mentira e dissimulação. Eu sou pai de família porque eu sou amigo, porque que diferença isso faz? Qual a relevância tem para você que me acompanha? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de vestir, se eu vou andar de terno, ou se está estampado Beatles na minha camisa, ou se está estampado de um carreiro, se eu sou heterossexual ou se eu sou gay, se eu sou branco ou se eu sou preto, qual a diferença isso faz? Por que eu preciso ficar enaltecendo características que qualquer um pode carregar, das mais diversas? Que diferença faz se eu sou católico ou evangélico? Isso não é importante. Dentro do propósito que nos colocamos como opção para servir a população, servidores públicos. Hoje de manhã, sem a menor programação, eu chego para sentar e tomar o meu café. A minha mãe, Tiago, uma pessoa quer falar com você, e me trouxe muita felicidade receber a Rosinha em casa. Ela é uma pessoa extremamente gentil, o marido dela é um produtor rural respeitável, um homem nobre, que sempre me tratou bem, mesmo que nunca tivesse conversado comigo. Mas isso é cotidiano. Os alunos da Volta Grande perderam o semestre, os alunos das Areias ficaram ilhados. Tive que eu procurar o Ministério Público para que aquelas crianças fossem socorridas. E hoje, depois de tudo o que aconteceu, pais me procuram porque os alunos estão sem aula. Conversem aí, perguntem o que aconteceu com o pedido que foi feito para as crianças da comunidade Volta Grande, para que os pais colocassem frutas para melhorar a dieta dos alunos nas escolas. Ora bolas, o poder público ainda cobrando o pai. Aí a família pobre que não tem condição de colocar uma maçã, uma pera para a criança levar, ela não leva nada e fica com vontade vendo o coleguinha comer. Isso é desumano, isso é desesperador. Aí o que temos? Um marketing de um louco em cima de uma patrol dentro da prefeitura, fazendo arruaça, tripudiando e dizendo que eu ataco. Tiago, você está dando atenção para ele? Não, eu não estou dando atenção para ele, eu estou dando atenção para a Rosinha, que veio me relatar que os alunos estão perdendo aula porque está intransitável as nossas estradas. Aí eu vejo um candidato em uma Hilux fingindo que se importa. Aparentemente, durante 4 anos, ele deve ter se locomovido de helicóptero. Tá certo que eu sei que ele gosta de carro de boi, mas até para carro de boi, essas nossas estradas estão decadentes. Aí eu chego no ponto crucial e me dirijo diretamente a você, meu irmão, Marcílio Landim Meireles. Essa minha transmissão, apesar de eu ter dado uma volta gigantesca, é para agradecê-lo
pelo irmão que você se tornou, pelo pai, às vezes, me aconselhando, me puxando a orelha, me ajudando, me amparando. Não entre nesse joguinho sujo. Eu já sofri demais me incomodando com ratos que estavam ali a roer a barra da minha calça. Chuta esse lixo para longe e esquece de discutir com esse tipo de gente. Você, meu irmão, não está sendo investigado. Você, meu irmão, não foi denunciado. Você, meu irmão, apesar de ter cometido erro, como eu mesmo cometi, eu disse, eu nunca escondi, eu já votei no Nelson. Estão tentando te achincalhar por conta de uma foto que você tirou junto com esse insano que eles endossaram. Quando você enxergou que o caminho era oculto, era obscuro, você simplesmente se afastou. Parabéns por isso. Agora, um desqualificado que defendeu inclusive as contas do prefeito, que foi recusada e eles ainda não falam. O mesmo fato que trouxe a determinação que não foi cumprida, que foi toda coordenada para que ele não sofresse a sanção necessária, quando lá em 2007 ele deixou de cumprir a lei de responsabilidade, incorreu em improbidade administrativa, não tendo investido os 25% em educação. Aconteceu de novo, ninguém fala isso. A vereadora, e eu estou falando da vereadora, eu estou falando do cargo, que almeja a posição de vice, não contou isso para vocês, talvez ela nem saiba. O candidato que despreocupado, que foi gravar videozinho batendo marreta, dizendo que vai tratar a corrupção daquela maneira, ora, por que só agora? Só agora a corrupção chegou a um ponto que chamou a atenção dos senhores? Enquanto a Santa Casa estava sendo saqueada, isso não saltou aos olhos. Ah, não, estou fazendo as minhas cirurgias, estou ganhando os meus plantões, está tudo bem. Não vejo lixo, estrada, não tem problema, está tudo certo. Agora, em época de campanha eleitoral, eu pago um bom marqueteiro que vai me inspirar a fazer algum videozinho engraçadinho ou comovente para chamar a atenção dos senhores. E coloquemos a cachorrada para provocar o Tiago Câmara, de forma que ele perca a sua paciência e eleve essa entonação de voz que naturalmente dele já é alta. Os senhores querem que eu fale baixo? Eu falo. Eu vou aprender a falar baixo. Os senhores querem que eu repita que eu errei demais? Eu repito. Eu errei demais. Erros que o Marcílio está cometendo. O Marcílio não mora em Guapé, mas ele é apaixonado, ele é um cidadão guapeense. Veio aqui, foi acolhido pelo saudoso Tino Rosa e aqui cultivou raízes que são profundas. Então chegar a um ponto onde você vê um investigado, um denunciado, um desqualificado em todos os sentidos, sejam éticos, sejam morais, uma pessoa da pior estirpe, vir em rede social atacar a honra do meu irmão, eu não ficaria calado. De maneira nenhuma eu me calaria enquanto um dos meus está sendo atacado. Quando eu fui protegido. Quando eu estive caído, eles me levantaram. Então é meu papel de homem, de amigo, de irmão de coração, retribuir todo o apoio que eu recebi, seja dele ou seja de qualquer outra pessoa que seja duramente atacada, como ele tem sido por conta de uma foto. Marcílio não é suspeito de... Vocês sabem muito bem. Lembrem-se do Pablo Marçal. Marcílio não está sendo investigado pelo Gaio. Marcílio só contribuiu com a população guapeense, exceto no momento que ele errou, acreditando naquele prefeito. Mas assim que ele enxergou toda a sujeira, aliás, toda não, assim que ele enxergou um pouquinho da sujeira, porque toda a sujeira ele enxergou pelas minhas palavras, pelos documentos que eu mostrei a ele, por documentos que eu não posso mostrar para vocês hoje, para não atrapalhar algo que ainda está acontecendo.
Porque se os senhores soubessem, eu tenho certeza que essa política faz isso aqui, ó. Mesmo o que mais me odeia não aceitaria se compactuar com nenhum das duas cabeças do mesmo corpo, porque faz parte do mesmo organismo. E eu repito, podem apontar o dedo para mim quantas vezes quiserem, podem me xingar de uma quantidade de adjetivos pejorativos quanto os senhores bem entenderem, podem ficar com ranço de mim porque eu estou falando demais. Eu uso aquilo que eu posso, dentro das limitações que eu tenho, para mostrar aos senhores que, se os senhores realmente quiserem mudança, não tem outro caminho. Não porque eu seja ninguém sobrenatural, ninguém soberano, não. Eu reconheço a minha insignificância, eu quero servir. Eu quero trabalhar a favor da população mapiense. E eu tenho feito isso e fiz isso num longo período, sem remuneração nenhuma, sem fingimento nenhum. Viajando às vezes, fazendo vaquinha para abastecer um carro, para pegar um carro emprestado, porque a minha caminhonete só conduz 2 pessoas. Algumas vezes eu tive que sair com mais. Por determinação, pela palavra que eu dei, por mais que me odeiem, por mais que me ataquem, eu não vou me calar. Os senhores ainda entenderão que, por mais que tenha sido impactante o que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2024, os senhores não viram nada além da pontinha do iceberg. Então, um novo jeito de administrar e bater no peito, escutar ou ler um desqualificado vim falar de osmose, insinuar que o Marcílio carrega a mesma responsabilidade de quem presenciou, ou se não presenciou, no mínimo é negligente, é omisso, porque se alguém comete um assassinato do meu lado, eu tenho por obrigação moral e legal denunciar as autoridades, porque se eu não o fizer, eu sou culpado também. Simples assim. Marcílio não foi pego em grampo, não tem nada que aponte que o Marcílio estava usando produtos entorpecentes ilícitos em automóvel seu. Depois de toda essa bandalheira que fez cortes, que fez isso, fez aquilo, eu não quero incorrer nos mesmos erros, mas analisem os senhores já viram algum usuário de drogas dirigindo o commander da prefeitura? Porque eu já. Infelizmente, mesmo depois de tudo o que aconteceu, não era o Marcílio, não. Garanto a vocês que não era. Não era ele, não. Não era eu, não era nenhum dos nossos. Não era nenhuma pessoa de bem aqui da nossa cidade. Então, chegar nesse momento e fazer propaganda de asfalto, de patrol, ou então fazer videozinho bonitinho, ô lixo, pode isso? Agora, se convence a vocês, a mim não convence. Eu tenho certeza que não convence a vocês. Aqueles que ainda não acreditam no que nós estamos falando, eu sei o porquê que vocês não acreditam, por ranço, e eu não lhes culpo, porque muitas das vezes eu fui pontiagudo, eu deixei o meu sentimento me dominar, e eu não quero ficar aqui passando pano, mas os senhores não sabem o que eu sei, os senhores não sentiram na pele o que eu senti. Não foi a vida das suas mulheres, dos seus filhos que foi ameaçada. Então eu aceito sim o julgamento, mas da mesma forma que eu aceito, eu reconheço o peso do fardo que eu carreguei e que eu ainda carrego. E eu sei, e repito, você que ainda não acredita em mim, você não acredita não é porque o que eu falo não é verdade, você sabe que é verdade. É porque você tomou antipatia, às vezes, da maneira como eu me coloquei. É porque você confundiu alguma crítica que eu tenha feito a alguma situação como se eu estivesse atacando pessoas. Não, eu ataquei duramente o sistema e continuo atacando.
Por mais que os senhores ainda não saibam, foram 3 anos exatamente de angústia, de trabalho, levando informações para que ocorresse o que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2024. Repito, não acabou. Se eu pudesse lá atrás ter dito aos senhores o que eu estava levando ao conhecimento do Ministério Público, eu teria avacalhado a investigação e nada disso teria acontecido. Por isso eu não posso dizer aos senhores hoje o que eu ainda faço, porque senão eu vou atrapalhar algo que eu estou lutando para que aconteça. O Tiago é mau, o Tiago quer que prenda a pessoa. Não, eu não prendo ninguém. Eu não tenho o menor poder para isso. Quem prende é a justiça. Quem investiga são os policiais, e quem coordena a investigação é o GAECO, através do Ministério Público. Eu sou só uma pecinha que leva dentro da minha pequenez aquilo que eu tive coragem de buscar, de estudar, diferente do omisso e do oportunista, para ver se você tenha condições no médio longo prazo de viver em uma cidade aonde você não tenha que morrer em uma fila esperando uma cirurgia, aonde você seja atendido de maneira digna e justa. Eu quero ainda ter o prazer de servir aqueles que mais me odeiam, de mostrar para eles: vocês estão vendo? Tá vendo esse aqui? Lutou e deu sangue para mim. Sabe qual a diferença que eu darei para ele de tratamento político comparado a você? Nenhuma. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma fila, está dentro do nosso plano de gestão, uma relação onde tem os nomes claros, de uma maneira acessível, para você entender aonde estarão as máquinas do município e aonde elas estarão servindo. Não vai passar ninguém que eu goste na frente de alguém que eu não tenha apreço. Todos serão atendidos de maneira igualitária, diferente do que acontece ainda hoje. Se vocês nos derem a oportunidade, os senhores não verão crianças perdendo aula por essa incompetência, e não se resume só a incompetência, isso se chama maldade. Porque se fossem os filhos dos políticos, tenham certeza, eles não ficariam sem escola. Esses não seriam deixados para trás. Se fossem os filhos dos políticos, tenham certeza, eles não ficariam sem receber o atendimento necessário, seja para exames, consultas e ou cirurgias. Mas você, que é usado como massa de manobra, fica, dependendo do interesse deles. Na nossa proposta, você não ficará. Não foram os meus filhos que foram estudar fora da cidade com a pé. Ah, Tiago, está com inveja? Não. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã e quiser ser servidor público e quiser ser prefeito, os meus filhos estudarão na escola pública, para eu dar o exemplo. Se amanhã eu for presidente desse país e a população como um todo não tiver condições de estudar em uma escola bem estruturada como uma particular, os meus filhos não estudarão em escola particular, porque eu preciso dar o exemplo. Se amanhã a população não tiver o direito de andar em uma estrada decente, eu não vou me dar o luxo de pegar o seu dinheiro e comprar um carro de luxo, antes que você possa ter ao menos o direito de transitar em uma estrada de boa qualidade. Isso se chama compromisso, e eles não têm. O compromisso deles é colocar um desqualificado em todos os sentidos para atacar uma pessoa por conta de uma foto. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Eles continuam dia e noite fazendo isso, para confundir e bagunçar a sua percepção. O louco sou eu. Correto é aquela que votou para fazer você pagar mais imposto, que bateu palma para os 2 advogados extremamente competentes e de conduta ilibada, que fez com que você, que venha comprar um lote, que venha vender um pedaço de terra, que tenha que pagar um IPTU, pague mais do que aquilo que deveria.
Hoje colocando em uma simples linha e meia, dentro da grande proposta de uma página e meia que eles entregaram para vocês. Iremos rever as tarifas. Sério. Votou a favor, agora irá rever? Ah, não pode fiscalizar, não pode abrir CPI, não pode abrir processo de cassação porque vai gastar dinheiro. Não, mentira. Eles gastaram dinheiro para tirar eu do caminho deles. Porque não é necessário, não tem advogado lá na Câmara, não tem controle interno. Coloca os servidores da Câmara para fazer o que é preciso ser feito. Não precisa contratar advogado de fora. Contrataram um escritório, sabe-se lá a envergadura que ele tem, para poder defender os seus interesses quando o pedido de cassação em desfavor do prefeito preso foi colocado lá na Câmara. Pagaram uma merreca para caçar esse que vos fala. Gastaram uma fortuna contratando escritórios renomados de Belo Horizonte. Vocês estão entendendo? E hoje, o mesmo grupinho vem atacar o meu irmão, Marcílio Landim Meirelles, insinuando que ele é responsável por osmose por conta de uma foto. Por conta de uma foto. Uma pessoa que está sendo investigada, uma pessoa que foi denunciada, que está sendo processada, não por mim, pelo Ministério Público. Esse é o que tem moral, é o que bate palmas e fala que essa administração é responsável. É o mesmo que defendeu as expansões urbanas, que fez com que o trem da alegria chegasse até Guapé. Uma pena eles não terem reservado um espacinho no vagão para esse distinto senhor. Mas eu tenho uma leve desconfiança que ainda tem um espaço reservado para ele. E na maioria das vezes a melhor maneira de disfarçar o medo é sorrindo, não é? Bom, eu não citei nomes, eu não apontei absolutamente ninguém. Se alguém entendeu que essa minha posição tomada foi direcionada a ele, sinto muito, vista a carapuça, e use da maneira como lhe convir, porque eu não falei o nome de absolutamente ninguém, exceto o nome do meu prezado e estimado irmão. Chegou aí? Marcílio Landim Meirelles. Finalizo aqui porque tenho pessoas para receber, tenho pessoas que se deslocam para ouvir o que eu tenho a dizer. Pessoas que se dispõem a alimentar a minha alma com as suas orações. Então, eu agradeço mais uma vez a paciência de quem me acompanha. Peço humildemente que entendam as vezes que eu errei, que eu pequei, e que entendam que eu não estou propondo a não errar novamente, mas erros como dos meus opositores, tenham certeza que eu não cometi e não cometerei. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.